Seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, obrigada Olha, pelo convite. Diferente. A gente nem combinou. Não, deveríamos na próxima. Eu tenho uma sintonia com as minhas convidadas, com os meus convidados. Eu acho lindo. Ai, Não que ficamos bom. lindas? Estamos super Ai, elegantes. eu amo. Combinar nada, a gente tem que combinar, é assim mesmo, ó, quando as coisas acontecem naturalmente. Nós vamos aproveitar esse dia de hoje para conversar, porque amanhã é véspera de Natal. Natal já, né? Já. E muita gente não vai viajar, muita gente vai ficar na cidade e aproveitando esse momento, você vai receber suas visitas. E tem aquela pessoa que leva seu pet. Sim. E aí quem vai receber esse pet em casa tem que prestar atenção com as alimentações típicas dessa época. Peru, chester, salpicão, que eu adoro. Também. Rabanada e frutas secas. Temos que abrir os olhos de quem está assistindo o programa. Se vai receber as visitas e os pets vão juntos, tem que ficar atento sobre esses alimentos, né? Sim, alguns alimentos nós sabemos que não podem ser fornecidos para os pets, né? E às vezes até por distração, esses alimentos podem ter contato com eles e temos que estar atentos. Aí a gente chama atenção que muitas vezes tem gente que coloca no salpicão a uva, aí a uva vai com a semente. Tem vários outros itens, a gente sabe que para fazer um salpicão vai muita coisa, vai pimentão de várias cores, passas, o próprio creme de leite, Exatamente. Tem gente que coloca, né? Na verdade, a gente precisa ver como é que é a alimentação desse pet antes de levar ele, né? Tem animal que ele já tem um contato com alguns alimentos. Ele já tem na alimentação dele diária frutas, verduras, uma cenoura. O proprietário já fez esse balanceamento. Hoje em dia os proprietários são muito atenados, né? Alguns já levaram no nutrólogo para balancear de acordo com a própria alimentação. Outros não, mas tem algumas informações, né? E a gente está aqui para elucidar um pouco, porque se ele é acostumado a comer só ração, o ideal é que você não utilize da ceia para essa introdução. Seria interessante primeiro você se integrar, né, do que pode, do que não pode fornecer e introduzindo aos poucos, ver como é que ele reage. Porque alguns vocês sabem que são tóxicos, né? Uva passas, cebola, a uva normal. Porém, tem a individualidade também de cada animal. Então, se a gente precisa fazer uma introdução, a gente precisa ver como é que ele vai reagir. Não é porque, por exemplo, a maçã faz bem a melancia, às vezes eu como melancia me faz super bem, para você já pode ter alguma alteração. Comer a melancia, de uma certa forma, não me faz muito bem, mas quando eu faço o suco dela, de boa. Você se sente bem. Interessante. Então, a introdução alimentar com outros alimentos, né, deve ser feita gradualmente, deve ser feita observando como é que esse pet vai reagir a cada alimento, né? Verdade. E chega uma época também, nessa época tem gente que diz assim, não, mas o meu pet é de ficar em casa mesmo, ele gosta de ficar caminhando entre as visitas, mas aí é interessante que você também alerte aquelas pessoas que estão lá, olha, ele está aqui brincando, se divertindo, mas não dê nada não, é chato, muitas vezes tem que chegar nas pessoas e falar dessa forma. Então é interessante que nesse momento, por mais que o seu pet goste de interagir entre as pessoas, tem muita gente que está comendo, tem gente que não tem noção. Vou jogar aqui uma comidinha, evitar. Já que você vai receber os pets, ou já que você tem um pet em casa, você deve ter um espaço bom para ele. Sim, a gente deve lembrar que é cultural do ser humano, né? Que aqui no Brasil a gente tem um prazer em fornecer alguma coisa para o cão. Às vezes eu tenho dificuldade de realizar educação alimentar em domicílio, porque o vovô da casa, o prazer que ele tem é de fornecer alguma coisa para aquele pet. E os nossos convidados, quem tem pet, às vezes já é mais antenado. Mas quem não tem pet em casa, às vezes ele não tem noção, porque é cultural de fornecer, de atrair o animal com aquilo, de querer que ele retribua o carinho, porque você está fazendo, de certa forma, um reforço positivo, né? Então, ele vai gostar de mim, porque eu estou aqui interagindo com ele. Interessante. Aí tem alguns pets que têm uma certa dificuldade quando a questão é alimentação. Tem cães que adoram os ossinhos. Já tem outros que não podem de jeito nenhum, corre risco muito grande de vir a óbito, não ficar entre os seus donos, né, os seus tutores. Aí a gente vai chamar a atenção do peru e do chester, né? Essa questão dessa alimentação para a gente dar para os pets, o que você tem para falar?
Então, volta a questão do balanceamento. Uma vez que ele comeu um peru, um chester, não tende a ser patológico, né? Não tende a causar nada porque eles são carnívoros naturais. Então, porém, a gente tem que ter uma atenção especial aos ossos, devido que pode engasgar, né? Tem cãezinhos que o osso é um problema para eles, né? Na verdade, eu acredito que o osso ele é um problema para todos os cães. Né? Até para gente, se a gente for, né? Então, mas no caso, é realmente... Você já quebrou um ossinho de frango? Fica aquelas pontinhas? Sim. Eu já tive um animal, quando adolescente, que eu nunca me esqueci, que ficou enganchado aqui na mandíbula. Então, precisou realmente sedar para tirar e ficou, né? Então, são prejuízos que, da mesma forma, podem acontecer aqui na cavidade. Você pode vê? Ficar na gargantinha também e ele vira... Ah, mas foi um pedacinho que ele consegue morder, mastigar. E aí, isso pode causar incômodo. Eu tenho uma amiga minha que tinha um Shih Tzu e, por um acaso, ele comeu o ossinho e ele morreu engasgado. Exatamente. Né? E aí chamar atenção até para os peixes, né? Porque tem gente que joga as comidas de qualquer jeito. Por mais que não seja a época, mas você vai encontrar na casa das pessoas todo tipo de alimentação. Sim. Não só engasgado, mas às vezes aquilo passa. Sim. Porém, as pontinhas no estômago, no intestino, podem causar, sim, alterações mais graves que só vai ser resolvida com cirurgias. Então, realmente, o osso em si, quer dar o filezinho, dá o peitinho, né? Dá realmente o que é saudável. Né? A curto prazo, não vai, se não tem um tempero mais forte, o frango, uma vez na vida, um franguinho, é mais difícil de dar um problema. O problema é no dia a dia. Às vezes a pessoa fala, ele só come ração, mas eu posso botar um franguinho na ração dele para estimular o apetite? Sim. Você até pode, uma vez ou outra, no dia do passeio, mas se você for querer fazer isso continuamente, você precisa ir na nutróloga para ela realizar esse balanceamento. Porque atrás da formulação de uma ração, eu tenho um veterinário que calculou, que ele quis manter os níveis aceitáveis mínimos e massas de cada substância. E quando eu introduzo o frango, eu estou desbalanceando aquilo que foi estudado para ser o melhor para o seu cão, né? Então, à medida que eu coloco um frango uma vez na vida, a curto prazo não tem problema. Mas se eu for adicionando qualquer outro alimento, inclusive isso entra em frutas, em todos os outros alimentos que a gente fornece, eu vou desbalanceando essa ração. Então, se eu quero fazer isso, se isso me agrada, eu preciso consultar um nutrólogo veterinário, ou às vezes o veterinário já consegue dar algumas dicas, né, para poder fazer isso conscientemente, que não cause prejuízos a longo prazo. Muito bom. Você falou de um assunto também que chama bastante atenção no final do ano, que são os temperos. Sim, os temperos. A gente lembra dos temperos e a gente lembra de alguns itens que a gente costuma acrescentar, que durante o ano a gente não acrescenta tanto. Sim, né? Vai a cebola. Os picantes. Né? Os picantes, né? Inclusive, uma coisa que é mais incomum de saberem, adoçantes. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fornece. Eu dei só um franguinho, mas aí aquele franguinho estava temperado, aquele caldinho estava temperado com cebola, né? Que já mexe com as células vermelhas do sangue deles. Então tudo tem que ser bem pensado. E muitos alimentos apimentados, né? Exatamente. Muito pimenta do reino. As pessoas acrescentam realmente aqueles condimentos que são bem mais exagerados. E vem a questão também do pimentão, que é o pimentão amarelo, o verde, o vermelho. Esses alimentos também não são interessantes, nem as frutas secas, né? Não são interessantes e nem as cítricas, né? Às vezes a laranja não causa problema, mas quando é muito cítrica, eles tendem a causar problemas estomacais. Então, sempre com cautela. Pronto, olha, chamar bastante a atenção das pessoas. Quando a gente fala de rabanada, eu não sei pra vocês, rabanada para alguns é a carne mesmo, para outros é um pãozinho, né, que muitas vezes você come em determinados locais, principalmente no interior. Tem a tal da rabanada, que é um pãozinho bem agordurado, com bastante gordura. Não sei pra você como é que é. Aqui, por exemplo, tem gente, não, a rabanada é aquela rabanada, aquela carne que a gente faz com muita gordura. Sim. Eu acho que diferencia, acho que tem a rabada. Rabada! Verdade, olha, ela me pegou agora. É a rabada, que é carne. A rabada é a parte da cauda do boi. Pronto. E ela vem com é uma delícia aquilo, minha gente. Quando é bem feita, que a gordura não fica soltando. A rabada e a rabanada. A rabanada é a questão eu acredito que é o pãozinho, que é o já não trigo. tem tanto contado. Pronto, mas olha aí, tá vendo? Aprendendo também aqui no Bom Dia. A gente tá aqui para aprender também.
Quando a gente fala desse ossinho no final, que é a rabada, e quando a gente fala também da rabanada, que muitas vezes é feita, principalmente no interior, que são aqueles pães bem gordurosozinhos e com trigo. O que a gente tem para falar sobre os dois? A questão do osso é o que a gente já comentou, né? Tem que ter muito cuidado, porque... Será que vai fazer mal? Uma vez eu atendi um pet que o proprietário já tinha costume de dar o ossinho bem cozido, que ele mastigava. Gente, mas na raio-x veio vários ossinhos em todo o trato gastrointestinal. Ele vai colocar para fora? Vai, mas aquilo inflamou tanto o intestino dele que outras doenças que às vezes estão subclínicas, elas podem entrar nesse momento e descompensar todo o quadro do animal. Fora que você sempre tem que pensar que o intestino, ele é responsável por uma imunidade, uma parte da imunidade muito grande dos cães. No intestino a gente tem células que são responsáveis pela imunidade do organismo em geral. Sim. Então eu sempre tenho que pensar na saúde do intestino como uma saúde não só para não causar vômito, diarreia, coisas momentâneas, mas se meu intestino ele está sempre inflamado, eu tenho uma queda na imunidade. Isso é importante se atentar, porque mas não causou mal nenhum no momento. O problema, às vezes, se condiz a longo prazo. E tem muita gordura. Muita gordura e alergias. Sim. Alergias que às vezes não se manifestam também rapidamente. Se manifesta na pele, se manifesta numa otite. E células inflamatórias intestinais, isso tem artigos provando que elas podem começar a desencadear processos de doenças degenerativas, né? Então, quanto menos meu organismo está inflamado, mais saudável eu estou, melhor eu lido com qualquer desafio que possa vir. E aí a gente fica atento com esses outros itens que as pessoas costumam acrescentar e apresentar para os pets, que contém trigo, que contém muita gordura. Lá em São João do Piauí, a gente come essas rabanadas muito gostosas e que muitas vezes elas vão com açúcar, elas vão com ovo, Eu preciso com comer essa trigo. rabanada. É gostosa, muito gostosa. Ela é abertinha, parece Eu confesso que eu nunca comi Ela rabanada. é abertinha, você prepara ela e você coloca ela no óleo, né? Na verdade, você usa os pães. Usa os pães. Algumas pessoas usam os pães. Lá em São João, se faz mesmo como se fosse um bolo. E ele é aberto, você coloca ele na gordura, depois você tira, na verdade, você passa ele no açúcar e serve para as pessoas. Ele contém muita gordura. Então, é uma coisa gostosa. Nós temos a consciência de comer numa época festiva, né? E a gente já tem contato com o trigo, com o alimento, de certa forma, em mais quantidade. A gente tem que lembrar outro detalhe, gente. Tudo que você vai fornecer, o cão, ele pesa, a maioria até 10, no máximo 20 quilos. E nós temos um peso de 70, 80. Então, tudo que a gente vai fornecer tem que levar em consideração que será uma dose extra para eles, né? Então, se para a gente, a nutricionista já regra ali quantidades que você fica, meu Deus, ali eu não posso comer nem uma banana inteira, então eu comer só metade. Imagina para o cão. Então, quanto menos você fornecer, né, alguma coisa que você quer ceder, menos o prejuízo, né? E aí a gente chama atenção para quem está assistindo o nosso programa, porque muita gente nas festas, não só no Natal, também vai usar aquele pernil, né? Vai ter aquele pernil, vai gostar daquele pernil maravilhoso. E aí a gente chama atenção para essas comidas, porque o que acontece? Se o teu pet ele não tem o costume desde novinho, se a palavra é visitas, você não sabe como é o pet das outras pessoas. Então, evitar. Evitar é o mais necessário. Tem um espaçozinho também para eles ficarem? Então, em relação à socialização, quando eles chegam, né? Você vai ter que entender como é que você quer que seja o seu momento de Natal naquele momento. Eu vou fazer um Natal com a presença dos pets, meus amigos vão trazer, a gente vai tentar interagir, provavelmente esse pet já é socializado. Ou meus convidados, alguns não têm pet, eles ainda podem não saber lidar com isso, ou meu pet pode, de repente, se estressar muito, porque no dia de Natal, na verdade, a nossa rotina já muda. O fato da nossa rotina mudar já estressa eles já ficam ansiosos. Está acontecendo alguma coisa diferente, né? E às vezes chega alguém com a comida, com a mesa. Isso tudo causa no animal uma ansiedade. Como que ele vai lidar? Ele socializa bem, mas como que ele vai lidar com pessoas às vezes desconhecidas, né? Com essa mudança da rotina deles? A gente tem que pensar nisso para não expor nem ele ao estresse, nem os convidados. Alguns convidados, chato, né? Se você perceber que pode gerar
algum desconforto, você vai manter eles num ambiente seguro e vai fazer uma introdução aos poucos, ver como é que ele se socializa naquele momento. Ou vem fazendo isso antes, né? Que seria o ideal, tá socializando ele com pessoas diferentes, recebendo pessoas para ele ir acostumando, né? Tem que pensar muito nisso. Gente, eu gostei de conversar com a nossa querida Geisa Negreiros, ela que é médica veterinária, esteve aqui conversando com a gente sobre esse assunto tão importante. A gente tem que evitar. Se muitas vezes a gente que é ser humano, às vezes não se sente à vontade dentro de determinados ambientes, come determinados alimentos e não se sente bem, imagina um pet, né? Pior. Isso mesmo. A gente tem que ter aquele cuidado todo especial. Primeiro eu quero desejar um Feliz Natal para você. Para você também. Feliz Ano Novo. Espero você aqui em 2025 pra gente conversar mais. Quando eu for para São João, vou filmar e vou mostrar para vocês. Não, senhora, eu quero filmagem não, eu quero que você traga. Eu não sei se trazendo vai dar certo, dá certo, né? Porque tem que comer fresquinho na hora. E as panificadoras, a panificadora lá em São João vende essa delícia aí maravilhosa. Mas pois então vai ter que me levar até lá. Obrigada. Obrigada, foi um prazer, gente. Tem um Instagram, né? Tem o Instagram, doutora Geisa Negreiros, com Y e Z. Sim. E a gente tá lá. Tá